Um dominó geopolítico ameaça cair sobre a América Latina. Trump derruba Maduro e Petro da Colômbia já entra no radar como o próximo. O senador Marco Rubio já prepara o discurso: cartéis como terroristas, Colômbia no banco dos réus e, se necessário, intervenção militar. 2 alvos de uma vez. Até onde vai esse jogo? E o Brasil? Trump exigiu que Lula classifique PCC e CV como terroristas. A resposta foi não. Mas o que acontece quando os Estados Unidos decidem agir sozinhos? Sanções, bancos brasileiros sob mira, empresários na lista negra? Enquanto isso, Brasília ferve. Bolsonaro pode ter a prisão preventiva decretada a qualquer momento. Alexandre de Moraes segura a caneta, Mendonça desafia no discurso e a Polícia Federal insinua até conluio dentro do STF. Será o fim da corte como conhecemos? O 7 de setembro será divisor de águas? A prisão de Bolsonaro incendiará as ruas? As sanções americanas esmagarão bancos e empresas brasileiras? E, sobretudo, até onde Lula está disposto a resistir e até onde Trump está disposto a ir? E muito mais. As notícias mais importantes e urgentes com detalhes exclusivos. Você está assistindo ao noticiário com Milson Alves, informações rápidas sobre eventos na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Brasil e no mundo. Mais cedo e mais claro que os outros, tudo que você precisa saber hoje. Efeito dominó. Colômbia e facções brasileiras no radar. A ofensiva de Donald Trump na América Latina pode ir muito além da queda de Nicolás Maduro. Analistas alertam que a Colômbia pode ser o próximo alvo caso a operação contra a Venezuela tenha êxito. O senador republicano Marco Rubio, figura-chave dessa estratégia, já insinua que Gustavo Petro estaria enredado com o crime organizado, preparando um discurso semelhante ao usado contra Maduro. O plano seria classificar cartéis colombianos como terroristas, associá-los ao governo Petro e, se necessário, justificar até ação militar, uma jogada de 2 pelo preço de 1 contra governos socialistas da região. No Brasil, essa política já fez barulho. Em maio, Trump pediu formalmente a Lula que classificasse as facções Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho como organizações terroristas. Inteligência americana identificou membros dessas facções atuando em 12 estados dos Estados Unidos, usando criptomoedas para lavar dinheiro, viajantes para intermediar negócios e até traficando armas. Em março, 18 brasileiros ligados ao PCC foram indiciados nos Estados Unidos e o FBI já bloqueou mais de 100 vistos por suspeita de vínculos. Para Washington rotular os grupos como terroristas, abriria caminho para sanções financeiras, bloqueio de ativos e maior poder de ataque às redes criminosas. Mas o governo Lula rejeitou. O secretário nacional de segurança, Mário Sarrubo, afirmou que o Brasil não possui terroristas, mas sim facções criminosas violentas e que a lei brasileira de terrorismo não permite esse enquadramento. Brasília teme abrir um precedente perigoso que poderia ser usado politicamente e até criminalizar movimentos sociais nos bastidores. Porém, a oposição bolsonarista seguiu outro caminho. O senador Flávio Bolsonaro entregou aos americanos um dossiê ligando PCC e CV a atividades terroristas, oferecendo munição para Trump avançar unilateralmente. E Trump avança. Em 2025, ele já classificou cartéis como o Trem de Aragua e a gangue MS-13 El Salvador como terroristas. O recado ao Brasil foi dado sem rodeios. Se Lula não agir, os Estados Unidos agirão sozinhos. Bancos e empresas brasileiras com presença nos Estados Unidos já reforçam controles para evitar qualquer ligação com PCC e CV, temendo sanções. E a inclusão de brasileiros em listas negras americanas, como ocorreu com Alexandre de Moraes e outros 16 nomes ainda não revelados, mostra que Trump não hesitará em usar a força de seu sistema financeiro para punir quem considera cúmplice ou omisso diante do crime organizado. Bolsonaro na mira. Prisão preventiva pode abalar Brasília.
A política brasileira entrou em clima explosivo, com rumores de que Jair Bolsonaro pode ter sua prisão domiciliar convertida em preventiva. Relatórios da Polícia Federal apontam que o ex-presidente teria violado medidas impostas, mantendo articulações políticas e atacando o judiciário mesmo de dentro de casa. Nos bastidores, a tensão é máxima. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir se endurece as medidas ou se aguarda o julgamento marcado para o início de setembro no Supremo Tribunal Federal. Advogados estão divididos, alguns afirmam que a prisão preventiva é iminente, outros avaliam que seria improvável Moraes elevar ainda mais a temperatura tão perto do julgamento. Por enquanto, Moraes permanece em silêncio, mas esse silêncio aumenta ainda mais a sensação de incerteza e alimenta expectativas de que um movimento explosivo pode sacudir Brasília a qualquer momento. O Supremo Tribunal Federal vive uma crise sem precedentes. André Mendonça, ministro indicado por Jair Bolsonaro, rompeu o silêncio e criticou duramente a postura da corte. Em palestra no Fórum Empresarial do LIDE, ele defendeu limites ao judiciário, alertou contra a censura e disse que juízes devem ser respeitados, não temidos uma clara alusão ao ativismo atribuído a colegas como Alexandre de Moraes. A resposta veio rápida e afiada. No mesmo evento, Moraes rebateu afirmando que apenas um judiciário independente é respeitado. Sem citar Mendonça, acusou de covardia qualquer tentativa de pactos que aliviem a crise. O embate já era suficiente para incendiar os bastidores, mas a situação ganhou contornos explosivos com a revelação de que a Polícia Federal teria investigado o próprio Mendonça. O advogado Jeffrey T. Kinney, que defende o ex-assessor Felipe Martins, denunciou que o relatório final da PF, que indiciou Bolsonaro e seu filho Eduardo, mencionou Mendonça como possível aliado em uma suposta fraude processual. A suspeita surgiu porque um mandado de segurança impetrado por Chiquini caiu nas mãos de Mendonça após coincidências de férias e plantões no STF. Em mensagens apreendidas, Eduardo Bolsonaro comemorava o fato de o recurso não ter ido parar com Moraes, o que a PF interpretou como indício de conluio. No relatório, a corporação chegou a insinuar que Mendonça poderia estar facilitando para a defesa de Bolsonaro. O episódio é inédito e gravíssimo. Nunca antes um ministro do Supremo foi alvo de investigação policial no exercício do cargo. O caso expõe uma fratura brutal nas instituições. De um lado, aliados de Bolsonaro denunciam perseguição e ditadura judicial. Do outro, cobram de Mendonça distanciamento das sombras bolsonaristas. No meio dessa guerra, a imagem do STF e a relação com a própria Polícia Federal ficam abaladas. O que se vê é um cenário de desconfiança mútua, uma disputa sem freios, que pode redefinir o equilíbrio entre poderes no Brasil. Crise fiscal, bomba para 2026 e apagão dos serviços. O Brasil caminha para um colapso orçamentário. Em 2027, as despesas obrigatórias salários, previdência, saúde, educação e benefícios podem consumir 100% da arrecadação. Resultado: zero de margem para investimentos, obras, pesquisa e até contas básicas como luz de repartições e combustível de aviões da Força Aérea Brasileira. Em 2025, os sinais do apagão já apareceram. Para cumprir a meta fiscal, o governo bloqueou 31 bilhões de reais em gastos discricionários. Depois, liberou cerca de 21 bilhões de reais, mas o alívio foi insuficiente. As agências reguladoras sofreram cortes de 25%. A Agência Nacional do Petróleo demitiu 41 terceirizados, adotou home office 3 vezes por semana e suspendeu o monitoramento de combustíveis. A Agência Nacional de Águas reduziu a coleta de dados. A Anatel paralisou projetos de fiscalização. Ironia: juntas, essas 11 agências renderam 95 bilhões de reais à União em 2024 e hoje mal conseguem operar. O aperto atinge áreas estratégicas. As Forças Armadas racionam combustível para treinamento. Embaixadas relatam verba minguada para o básico. Até a manutenção de rodovias federais foi adiada. Economistas e analistas do mercado alertam para uma bomba fiscal a ser desarmada por quem vencer as eleições de 2026.
As saídas exigem escolhas duras, reforma administrativa, ajustes na Previdência, corte de subsídios e revisão do tamanho do Estado. Falta coragem política e a inércia empurra o país para a beira do abismo. O novo arcabouço fiscal virou armadilha, protege o crescimento das despesas obrigatórias e estrangula o resto. O recado é claro e alarmante. A máquina pública já roda na reserva. Sem medidas concretas e rápidas, pode parar de vez. Brasil em chamas. Risco político dispara e mercado recua. O Brasil mergulha em um cenário crítico, em que política, economia e geopolítica se entrelaçam em crise. O índice de risco político medido pelo Geoquant alcançou sua máxima histórica neste mês. Em termos práticos, nunca os investidores enxergaram um ambiente brasileiro tão incerto e perigoso para se aplicar dinheiro. O reflexo é imediato. A bolsa cai porque acionistas exigem descontos para comprar ações arriscadas, enquanto os juros sobem porque o governo precisa pagar taxas cada vez maiores para convencer investidores a comprar seus títulos. O influenciador Thiago Nigro, o primo rico, resume o drama. No curto prazo, o cenário é péssimo, o crédito encarece e os ativos brasileiros perdem valor. Mas ele ressalta que crises geram oportunidades para quem tem visão de longo prazo. Ativos baratos, porém, exigindo coragem para comprar em meio à tempestade. A incerteza política é combustível para o desastre. Bolsonaro pode ter a prisão domiciliar convertida em preventiva. E o julgamento no Supremo Tribunal Federal promete novo abalo. Internamente, ministros como André Mendonça e Alexandre de Moraes travam embates que expõem divisões profundas na corte. Externamente, o Brasil sofre sanções inéditas de uma potência estrangeira e é arrastado para o tabuleiro de tensões entre Estados Unidos, Venezuela e Colômbia. Obrigado pela confiança, aguardo seus comentários, curtidas e sua inscrição no canal. É importante que haja mais de nós. Até daqui a pouco no próximo vídeo e boas notícias!